Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2018, é uma quarta-feira, o verbete é de número 4.569. Ele tem 8 páginas, 56 logias e 17 máximas. O tema a ser debatido hoje é Aprumo Cosmoético, que foi escrito sob a especialidade Autoevoluciologia. Ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, a Vera Rocha. A Vera Lúcia Rocha Pereira. Ela é graduada em Letras e Direito, brasileira, natural de Oliveira, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente de Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2014. Então vamos agora aqui à definologia. O aprumo cosmoético é o ato ou efeito de a consim assumir neopatamar evolutivo conquistado no esforço pessoal diuturno do ajuste do ponteiro consciencial, superando posturas regressivas e antievolutivas, a fim de assegurar o equilíbrio íntimo para a manutenção do veio proexológico. O tema central é o homeostático. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da ascensão cosmoética proexológica, os reciclos pensenes, a reciclopensenidade, a eliminação dos patopensenes a respeito do devir, a conquista da autopensenização ígida, o equilíbrio holopensênico sustentando os pensenes cosmoéticos de correção da bússola consciencial, a autodeterminação pensênica pró-evolutiva direcionada à diretrix proexológica. Na fatologia destacamos o aprumo cosmoético, a escalada pró-evolutiva, a elevação evolutiva, os acréscimos na ficha evolutiva pessoal, a eutimia resultante da reciclagem existencial, a certeza íntima de estar no fluxo do cosmos, o descarte dos autoenganos e das automimeses dispensáveis, a alavancagem da proexis, a autossuperação do megatrafar identificado, a intensificação do rendimento do trafor da escrita, a aceleração da história pessoal, apontando novos rumos evolutivos. Na parafatologia, nós destacamos a autovivência do estado vibracional profilático no auto e hétero desassédios, a autossustentabilidade energética, ampliando e qualificando a força presencial, o estreitamento do vínculo assistencial com os amparadores extrafísicos de função, o paradireito regendo a autocosmoética, o paradever regendo a autoincorruptibilidade e o paradireito orientando a manutenção do veio proexológico. Então, aqui na argumentologia, a autora traz 2 parágrafos, um sobre autopesquisa e autoconscienciometria, e algumas enumerações. A primeira enumeração está com a epígrafe de etologia. De acordo com a reflexologia, ela apresenta 25 atitudes ou comportamentos nosográficos estagnadores da autoevolução. Depois, na epígrafe experimentologia, sob a ótica da autoconscienciometria, são 11, ela apresenta 11 ações e respectivas decisões capazes de alavancar a autopesquisa, objetivando desencadear o aprumo pessoal cosmoético. E em caracterologia ela traz, levando em consideração a evoluciologia, 25 atitudes ou comportamentos indicadores da condição de aprumo cosmoético. Na remissiologia nós destacamos a alavancagem da proexis, a bússola intraconsciencial, a equilibriologia, o ponteiro consciencial, a viragem autoevolutiva. A frase enfática. O aprumo cosmoético é a atitude impostergável para as consciências já empenhadas no aceleramento sadio da autoevolução e da reciclagem pessoal, visando acréscimos na ficha evolutiva. Na questionologia, quais ações ou atitudes você vem desenvolvendo para a conquista do aprumo cosmoético? Já conseguiu detectar e enumerar os indicadores da ascensão pessoal para assumi-la visando acelerar a autoproexis?
Aqui na filmografia específica, ela traz 3 filmes e na bibliografia específica são 3 fontes, ela apresenta aqui para nós. Agora vamos aqui à mega-análise, elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, André Chataloff, Cláudio Monteiro, Eucádio de Rosso, Maria Zilá Padilha e Nilzabete Correia. Ascensão, aporte, autoevolução, autocognição, autovigilância, autossustentabilidade, autocosmoética, autodiscernimento, autorresponsabilidade, elevação, eutimia, conquista, motivação, neoconduta, soerguimento, verticalização, reciclagem, intencionologia, autodeterminologia e autoevoluciologia. Agora vamos à palavra aqui da nossa verbetógrafa para explicar para a gente o porquê da escolha do tema e como é que foram os bastidores da construção desse verbete. Inicialmente, boa tarde aí, tertulianos, teletertulianos, plateia extrafísica, e boa tarde aí também, né, para os amparadores de função, que tanto me ajudaram, e também boa tarde aí para a nossa mediadora Marilene. Bem, quanto a essa questão dos bastidores, foi o seguinte: eu era fui voluntária do IPC durante 9 anos. E eu trabalhava, além da docência, né, eu trabalhava no telemarketing e também trabalhava como é que chamava onde eu trabalhava? Não, estava mexendo com os livros lá no pesquisário, e trabalhava também no pesquisário de Belo Horizonte, porque atualmente eu estou voluntariando na Juriscons, né? Então, eu gostava muito dos livros, né? De manusear os livros, e então, principalmente dicionário, que sempre foi a minha fixação desde a infância, né? Eu gostava muito de estudar dicionários. E um dia, quando eu estava fazendo o registro dos livros, que eu trabalhava também fazendo os registros dos livros de entrada e saída, eu abri, por acaso, o dicionário Wise e deparei com a palavra aplomb, né, que é uma palavra francesa, que significa ascensão, verticalização, aprumo. Então, eu gostei muito daquela palavra assim, me identifiquei muito com a palavra. E falei assim, um dia eu ainda vou escrever alguma coisa sobre essa palavra. E como agora eu escrevi meu 5º verbete, então eu tinha colocado como título Aplomb Cosmoético. E submeti à Enciclosapiens. Aí foi para a equipe, né, especialista em língua estrangeira, e falou assim, não, a palavra é interessante e tal, mas acontece que tem o outro lado, assim, entre os nativos, que pode significar também arrogância. Então, optaram assim, o que você acha aprumo? Então, ótimo, porque também é um sinônimo, aprumo, né? Então, ficou aprumo cosmoética. E esse verbete é a síntese de toda a minha reciclagem, essa caminhada evolutiva, desde que eu conheci a Conscienciologia até hoje, até chegar na TENEPS. Então, é isso aí. Muito bem. Então, vamos aqui às perguntas, já começando lá em Conceição dos Ouros, a nossa teletertuliana, Cida. Ela está pedindo para você falar na fatologia, na página 8, no final da primeira linha e da última. Pode comentar a respeito da ascensão pró-evolutiva. Está continuando. O autoajuste do ponteiro consciencial a partir das recins desencadeadas. São vários itens, pelo que eu estou vendo aqui. A ascensão pró-evolutiva, o autoajuste do ponteiro consciencial a partir das recins e a aceleração da história pessoal apontando novos rumos evolutivos. Primeiro, vamos falar que então, lá que é a ascensão pró-evolutiva, o autoajuste do ponteiro consciencial a partir das desencadeadas. Vamos essas duas primeiro, né? Tá certo. Então, tá. A ascensão pró-evolutiva. Olha, o próprio título, verticalização, já diz tudo, né? Ou seja, quando você começa a sair da zona de conforto e você empreende todo um movimento de aceleração na sua autoevolução, porque você sabe que precisa, né, evoluir.
E eu sempre tive esse senso de urgência. Depois que eu me aposentei, porque enquanto a gente está assim, muito envolvida com o trabalho, é diferente, né? Quando eu me aposentei, eu acordava de manhã, a primeira coisa me ocorria aquele senso de urgência, assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa importante, eu tenho que fazer alguma coisa importante, né? E toda a vida eu dizia assim, eu quero, na próxima vida, vir melhor do que eu vi nesta. Então, sempre isso foi muito íncito em mim, essa vontade de querer evoluir, né? O autoajuste do ponteiro consciencial a partir das recins. Justamente. Então, quando a gente começa a reciclar, a gente vai ajustando, né? Vai fazendo os ajustes necessários, você vai reciclando, e quando a gente recicla, a gente vai melhorando, vai formando novas sinapses cerebrais, e a gente sai da subcerebralidade, né? Para a mental somaticidade. Então, é isso aí. Então, cada ajustezinho que você dá no ponteiro consciencial, você vai melhorando, né? Vai se equilibrando, reequilibrando e vai se verticalizando cada vez mais. Agora, qual é o outro? Tem mais um aí. A aceleração da história pessoal apontando novos rumos evolutivos. Ah, sim. Então, quando a gente promove essa sessão proevolutiva e a gente faz o autoajuste do ponteiro consciencial a partir das recins, então o que acontece? Obviamente que nós estamos acelerando, né, a nossa história pessoal. Ou seja, você está promovendo acréscimos na sua FEP, na sua ficha evolutiva, né? Você está contabilizando créditos a seu favor, né? Então, você está enriquecendo a sua holobiografia. Com coisas positivas. Com tudo positivo. Então, agora aqui na parafatologia, na última linha, ela está pedindo para você aprofundar quanto ao paradireito, orientando a manutenção do veio proexológico. Sim. O paradireito, né, são normas, as normas que regem, ou seja, as normas multidimensionais, né, são normas cósmicas, né, e tem muito a ver com a questão da cosmoética. Aliás, eu acho que paradireito e cosmoética andam par e passo. Eu não sei qual que vem primeiro. Eu acho difícil identificar se é cosmoética ou se é o paradireito. Mas me parece que a cosmoética ainda está, né? Ela deve nortear também o paradireito. Então, quando a gente se deixa nortear pelo paradireito, então ele vai norteando. Ele, qual uma bússola, ele norteia toda a diretrix da nossa vida. Inclusive, tem um verbete chamado diretrix, né? Vai manter esse veio proexológico, você vai balizar todo o seu comportamento, as suas atitudes e, principalmente, o seu código pessoal de cosmoético, que é o CPC. E, obviamente, vai enriquecendo o seu veio proexológico, né? Começa aquele veiozinho pequeno, igual um riachozinho, até se transformar num lago, do lago, né, vai caindo no mar. Então, mesmo assim, o paradireito sempre tem que orientar e alimentar o nosso veio proexológico. Tudo bem. Ela está pedindo agora, na numerologia, lá na página 9, para você falar um pouquinho de cada item. Está lá no final da página 9, a numerologia, automotivação, automega decisão, autopesquisa, autoconscienciometria, autorreciclagem, autodesassedialidade e autorrenovação pessoal. Sim. É a caminhada evolutiva. É isso que eu ia falar. A questão a minha numerologia aqui, ela é um crescendo, né? É um caminhar para e passo. Primeiro, você tem que ter a motivação e a vontade de querer progredir, de evoluir, né? Que a própria palavra evoluir, a etimologia dela já indica isso, que é uma caminhada constante, né? Sempre ir movimento para frente. Então, primeiro você tem que ter essa vontade. Isso é uma coisa que vem de dentro, é uma motivação intrínseca, que vem de dentro para fora, essa motivação. Então, essa motivação, ela vai orientar todos os seus passos nessa caminhada. Depois, a automega decisão. Depois que você está motivada, você
já toma essa que é uma auto-mega decisão mesmo, né? Porque evoluir não é fácil. Mas, se nós quisermos acelerar a nossa história pessoal, né? Porque a decisão é nossa, ninguém pode evoluir por nós. Então, se você quiser acelerar a sua história pessoal, você tem que tomar essa auto-mega decisão. Depois, a autopesquisa. A questão da autopesquisa é muito importante, porque você vai debruçar sobre o seu íntimo, vai se debruçar sobre aquilo que você tem de mais íntimo e para você descobrir os seus traços fortes, nós chamamos de traspores, os seus traços fardes que emperram a autoevolução. E você tem que mergulhar nesse Labicon, que é o laboratório consciencial. E cada vez mais fazendo aquilo que eu falei no princípio, o autoajuste do ponteiro consciencial. Quanto mais você mergulha fundo na autopesquisa, mais você se autoconhece, mais você consegue descartar requisitos vamos dizer assim, do passado, né? Do passado que você deixou as coisas que você deixou fazer no passado, não nesse passado aqui agora, presente, mas no passadão anterior. Quanto mais você evolui, menos você repete o passado. Me parece que até o professor, que acho que é do professor. Justamente, ó, aqui é lá aqui na primeira página do verbete, na mega pensionologia. Tem esse mega pensamento do professor Valdo. Quanto mais a consciência evolui, menos repete o passado. Ou seja, você deixa para trás a questão das automimeses, porque você vai fazer neosinapses cerebrais e você vai sair da questão da subcerebralidade e vai atuar mais pelo mental soma. Então, ainda continuando aqui, né? Com mais maturidade, não é? Não, mas ainda acho que não acabou. Agora vai para a autoconscienciometria. Página 9? Estou na numerologia, depois agora, a autoconscienciometria. A autoconscienciometria você, né? Porque existe a conscienciometria, onde você faz toda uma terapia com consciencioterapeutas e tal. Você aprende como aprender a raciocinar, como aprender a se autoconhecer, né? Estabelecer suas próprias normas de conduta, onde estão seus erros, seus acertos. Na questão da autoconscienciometria, é você mesmo que vai fazer essa medição dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, e você vai verificar onde você tem que mudar, você vai estabelecer vai melhorar a questão da pensenidade, né, sair da auto-vitimização. Então, você vai fazer todo um procedimento com você mesmo. Aí, você aprende primeiro com os consciencioterapeutas e depois você se aplica, né, aquilo que você aprendeu e vai fazendo cada dia a sua autoconscienciometria a fim de você melhorar cada dia. Só para salientar aqui, está falando de autoconscienciometria, na conscienciometria, né? A consciencioterapia já é um outro passo, né? Depois do autoconhecimento. Quer acrescentar? Mas está certo, não, está certo. Eu acho que a consciencioterapia ajuda muito, né? Demais. Sem dúvida. Agora vem a autorreciclagem. Aí, quando você passa pela automotivação, auto-mega decisão, auto-pesquisa e autoconscienciometria, você, automaticamente, você já entrou na fase da autorreciclagem. Você já está promovendo, né, as mudanças de padrão pensênico, as mudanças de comportamento. Você já está descartando as redes neuronais envelhecidas, né? Então, aqui já é a fase da autorreciclagem. E quando você já passou por tudo isso, você já vai se autodesassediando. Aí você já começa a melhorar, começa a brilhar, né? Sai da escuridão para o brilho do sol, né? E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, automotivação, auto-mega decisão, auto-pesquisa, autoconscienciometria, autorreciclagem,
você vai chegar na fase da auto-renovação pessoal. Aí você já é uma outra consciência, né? Você percebe que você fez uma longa caminhada evolutiva e que você já acrescentou muito na sua ficha evolutiva pessoal, que você já é uma outra pessoa. Que bom, né? Aqui no Aprumo. Agora, aqui ela está pedindo para explorar o último binômio e fazer uma correlação com a frase enfática. Vamos ver aqui qual que é o último binômio. Binômio cosmoética vivenciada. Aceleração da história pessoal. É. Então, isso, a gente agora vai só enfatizar mais, porque a gente já, em outras questões que a gente aprofundou, a gente já falou sobre isso. O binômio cosmoética vivenciada, aceleração da história. Bem, a cosmoética é imprescindível, né, para quem realmente decide que quer evoluir, né? Porque aí a cosmoética é a ética cósmica, vai muito além da nossa ética e da moral intrafísica. Então, não é fácil você ser cosmoético. Então, o nível de cosmoética é correspondente ao nível evolutivo de cada um, porque cada um está num determinado patamar evolutivo. Então, obviamente, que o meu nível evolutivo não deve ser o mesmo nível dos meus amparadores, porque eles já estão fora do corpo físico, têm uma visão muito mais ampla. Então, o nível cosmoético é correspondente ao nível evolutivo da pessoa, né? E transcende a nossa ética moral, a nossa ética intrafísica, porque a cosmoética ela é atemporal e cósmica. Ela abrange todas, né, as leis que existem, né? Todas as dimensões, né? É universalista, é isso mesmo aí. Então, quando você começa a vivenciar, né, se nortear, né, pela cosmoética, e a cosmoética regindo as cláusulas do seu código pessoal, obviamente, você erra menos, e errando menos, você vai acelerar a sua história pessoal, né? Você melhora a sua autobiografia e, consequentemente, você está melhorando a sua holobiografia, né? Que é a biografia de todas as outras vidas passadas. Muito bem, isso tem tudo a ver com a sua frase enfática realmente, não é? Porque... Aí, agora a questão da frase enfática, né? Vamos ver lá. A frase enfática... O aprumo cosmoético é a atitude impostergável para as consciências já empenhadas no aceleramento sadio da autoevolução e da reciclagem pessoal, visando acréscimos na ficha evolutiva. É isso aí. Essa frase, geralmente a frase enfática, é a síntese de tudo que você disse, é a síntese do verbete, né? Então, é tudo isso aí, ó. Exige atitude impostergável, que é aquela questão que nós falamos. Não pode ficar para amanhã. É hoje, agora, que você tem que começar a evoluir. Mas para isso você tem que estar motivado. Tem que ter uma auto-mega decisão, aquilo que nós falamos, né? Você não pode postergar. E quando você evolui, você está automaticamente promovendo a reciclagem. E ao promover a reciclagem, você está evoluindo, você está acelerando a sua história pessoal. É isso aí. É a síntese toda do verbete. Muito bom. Então, agora de Porto Alegre, ela está perguntando para você comentar, está pedindo você comentar a exemplologia. Na página 11, é o primeiro item lá da argumentologia, o aprumo cosmoético básico, o ato de superar posturas regressivas, abrindo espaço para as recins e ressexas. E o aprumo cosmoético avançado, o continuismo recinológico, permitindo a prática do tenepsismo pessoal ao modo de egocídio e treinamento para a mega-fraternidade. Olha, essa exemplologia aqui, uma dessa parte eu gostei muito. É o que eu tô, né, é o caminho que eu estou seguindo. O primeiro, o aprumo cosmoético básico.
que eu pretendo aqui no bar? Superar as posturas regressivas, abrindo espaço para as recém-ressexes, justamente. Enquanto a gente estiver vivendo ainda no umbilico chakra, né, com atitudes subcerebrais, você não abre espaço para você evoluir. Enquanto você estiver repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, porque muitas vezes a pessoa também não quer sair da zona de conforto, né? Então, como que a pessoa vai abrir espaço? Ela tem que querer, ela tem que identificar, ela tem que ter a cognição primeiro de que ela precisa evoluir, que ela quer deixar para trás posturas regressivas. Por exemplo, vou dizer uma postura minha regressiva, o queixismo, a impaciência. Então, eu tenho que ficar consciente de que, se eu quero evoluir, eu tenho que deixar para trás essas posturas regressivas para caminhar. A questão da ansiedade é outro trafar. Então, primeiro a gente identifica, né, esses trafares e a gente começa a entender que são posturas regressivas. E, então, a gente deixa isso para trás. Depois, o aprumo cosmoético avançado, o continuismo recinológico, permitindo a prática do tendespicismo pessoal ao modo de egocídio e treinamento para a mega-fraternidade. Sim. Eu faço 4 anos, agora em julho, dia 27 de julho, que eu sou tenepsista. Tá? E eu queria, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu queria muito ser tenepsista, mas por uma série de questões familiares, a questão da hipoxia afetiva que existia em minha casa, que tem até o verbete com esse nome, eu tive que postergar um pouco para iniciar a TENEPS, até que a questão da mini reurbanização em minha casa estivesse totalmente equalizada. Então, assim que as coisas melhoraram, que as energias da minha casa se assentaram, que cada uma das minhas filhas tomou rumo, eu comecei, então, a minha TENEPS. Então, para quem talvez esteja nos ouvindo e não sabe o que é TENEPS, a TENEPS é tarefa energética pessoal, né? Eu faço, o meu horário 11h30, meia-noite e meia, e essa prática, né, da TENEPS, que quando você se acopla com o seu amparador, exterioriza as melhores energias, que você às vezes nem sabe quais as consciências que estão sendo atendidas. Então, você sai do seu umbilico chakra, sai do seu mundinho, para você dar o melhor de você para outras consciências, né? Então, essa prática, quando você deixa de lado o egoísmo e você quer dar o melhor, oferecer o melhor de você, né? Juntamente com o amparador, para assistir outras consciências que estão precisando da sua energia. Então, é uma prática do egocídio. Você deixa de ser egoísta, né? Dando o melhor de você, e então isso é um treinamento para a mega-fraternidade. Cada dia de TENEPS, você ali assistindo, você dando o melhor de você, o melhor das suas energias para consciências que você nem conhece, nem sabe, né, quem são. Então, é um treinamento diário, né? Porque é um egocídio. Você está saindo do seu egão, se abrindo para o cosmos, para o universalismo e para a assistencialidade cósmica, né? Trabalhando ombro a ombro com os amparadores. Muito bom. Tem até aquela frase, né, que para a direita é mega fraternidade. A mega fraternidade. É uma das... como é que a gente chama assim, umas frases, símbolos do para a direita, não é? Para a direita é para todos. Para a direita é para todos, mas tem a mega fraternidade também. Eu me lembro de uma camiseta que a gente tinha que estava escrito para a direita é mega fraternidade também. Para a direita é mega fraternidade também. Muito bom. Agora, aqui na Pensenologia, na página 8, lá de Curitiba, ele está pedindo para você falar na página 8, na linha 4. Como obter a pensenização autodesassediante diante de tantas pressões holopensênicas externas e tanta demanda interassistencial baratrosférica? Dureza, né? Você pode repetir para mim? Então, aqui, ó, como obter a pensenização autodesassediante diante de tantas pressões holopensênicas externas e tanta demanda interassistencial baratrosférica? A demanda é grande, não é?
Realmente não é fácil, mas é um treinamento diário, né? Você precisa, primeiro, antes de tudo, aprender a trabalhar suas energias, né? E isso ajuda demais, porque melhora muito a sua psicosfera, né? Então, quando você faz a circulação fechada de energia e quando você consegue entrar no estado vibracional, você melhora toda a sua psicosfera e, consequentemente, você melhora também a questão da sua pensenidade. A sua pensenidade vai ficando mais rígida, porque esse trabalho de circulação fechada, ela vai limpando, e à medida que você... É como se fosse, assim, por exemplo, um polimento numa joia. Suponha que uma joia até estivesse muito suja, né? Então, à medida que você vai passando, vai polindo, a circulação fechada de energia e o estado vibracional, quando você faz esse trabalho energético, você vai se autopolindo, toda aquela, vamos dizer assim, as energias negativas, você vai limpando, vai se purificando. E à medida que você vai se purificando, você vai se autodesassediando. E você vai se fortalecendo, é o que nós chamamos de automitridatismo, né? Ou seja, você vai se fortalecendo para você ter mais condições de suportar as pressões do dia a dia. Não significa que você não vai errar, não vai cair de novo, não vai ficar impaciente, não vai ficar ansiosa o tempo todo. Mas quando você se fortalece, né, com a questão energética, você tem mais facilidade de conseguir o equilíbrio, né, o equilíbrio pensênico. E uma outra coisa de que eu me valho muito é a questão da higiene consciencial. Se às vezes eu me pego, por exemplo, eu tinha muito medo do devir, né, do meu futuro, quando envelhecesse, o que ia ser de mim, aquele negócio todo e tal. Então, depois, na consciencioterapia, eu, assim, aprendi muito com isso, na questão da autoconscienciometria também, me ajudou demais. Então, quando agora com muito, não vem com tanta frequência esse pato pensene, mas se me ocorre um pato pensênico, o que eu faço? Eu faço uma mudança de bloco pensênico. Imediatamente eu começo a pensar numa coisa boa, e isso, então, faz com que aquilo desapareça. Então, melhora demais. Então, eu me valho dessas técnicas aí da higiene consciencial, do estado vibracional, da circulação fechada, da exteriorização de energia, do rapport com meus amparadores, tá? Eu faço muito rapport com os amparadores. Então, isso aí me ajuda a suportar a pressão do dia a dia. Interessante, você trouxe várias técnicas, né, para desassediar, bem legal. Agora, aqui na Fatologia, na página 5, também esse mesmo teletertuliano de Curitiba, ele está pedindo para você de que modos podemos realizar acréscimos na ficha evolutiva pessoal. Na página 5? Na linha 5, na página 8. É na Fatologia. São os acréscimos. Como que a gente consegue fazer os acréscimos na ficha evolutiva? É isso que ele perguntou, não é? Como podemos realizar acréscimos na ficha evolutiva? Sim, olha, todas as vezes que a gente se propõe a ser um pouquinho melhor do que a gente é, quando a gente entende o que é autocorruptibilidade, e quando você se propõe a nortear a sua vida pela cosmoética, pelo para o direito, você está promovendo acréscimos. Se você decide, olha, a partir de agora eu vou, aí você já começa a fazer uma espécie de autoconscienciometria. Eu vou identificar o meu mega trafar, o que está atravancando a minha autoevolução. Você identifica e você procura se corrigir, estabelecendo normas de conduta para você está promovendo acréscimos. Se você se propõe, você já conhece a Conscienciologia há mais tempo, e você se propõe a ser um tenepsista, você, obviamente, está tendo acréscimo na ficha evolutiva. Se você é uma pessoa que predisposta a assistir
né? As consciências, cada assistência que você faz, você está... Gente, tudo é contabilizado, o que você faz de bem e o que você faz de mal. Então, isso aí fica registrado no cosmos, não tenha dúvida. Então, depois, quando a gente dessoma, a gente lá na parapsicoteca, nós mesmos vamos ver como é que foi a contabilização da nossa vida, né? Quando a gente acessar a nossa aula biografia. Aí nós vamos ver se a gente tem mais acréscimos ou decréscimos, né? Aí depende de cada um e da vontade de cada um de evoluir. Eu, por exemplo, eu quero evoluir, tenho pressa para evoluir, quero ser cada dia um pouquinho melhor e quero voltar na outra vida bem melhor do que eu voltei nessa vida. Já num patamar acima, não é? Já não, pelo menos um patamarzinho acima eu quero estar. Quer perguntar? A pergunta anterior trouxe uma visão da gente, sua, em relação ao todo. No seu estudo, na sua pesquisa para o verbete, você chegou a verificar ou perceber pela sua TENEPS, que eu imagino que a TENEPS, em termos do aprumo, seja quase que um divisor de águas, né? Quase um elemento de aprumo. Você começa a fazer TENEPS, você já mudou teu patamar. Pela sua vivência ou pelo estudo para fazer o artigo, como você viu ou vê a reverberação do aprumo, onde você está num meio mais ou menos homogêneo dos seus pares e, de repente, você apruma, você dá um sacode em tudo que está em volta, né? O próprio verbo aprumar já te coloca de forma hirta, diferente do teu entorno. As reações e as consequências e como fica o entorno a partir do aprumo? Todo o entorno, você fala, tanto pode ser assim, doméstico, como do voluntariado, e tudo isso. Todo o entorno, né? Os reflexos no entorno a respeito de uma atitude que, pelo que me pareceu, até pelo vocábulo que você usou, não é uma evolução gradual, lenta, quase imperceptível. É um ato. Ato que gera efeitos. Isso mesmo. Olha, quando eu cheguei no aprumo, você veja bem, esse é meu 5º verbete. Olha, a trajetória evolutiva já foi bem grande, né? Eu já estava com 9 anos de conscienciologia, 9 anos de voluntariado sério, de trabalho encarado com seriedade, tá? Porque antes da conscienciologia, eu era voluntária, mas era mais a questão de TACOM, né? Eu ia visitar asilos, hospitais, mas não deixa também, quer dizer, estava me preparando para a TADES, né? Que é bem mais avançado, né? Então, olha, o percurso já foi bem grande. Então, aquele negócio, eu comecei passo a passo, porque eu tenho uma retrohistória religiosa, que eu fui educada em colégio de freiras, minha família é religiosa e tudo. Então, a caminhada foi grande. Depois eu fui também espírita, então foi uma grande caminhada até chegar na conscienciologia e estabelecer também o rompimento com a ortodoxia religiosa. Então também não foi fácil. Mas então você veja bem, para eu chegar até a TENEPS, quanta coisa eu tive que passar. Primeiro, a minha própria ascensão pessoal evolutiva. Fui melhorando de patamar, saindo da autovitimização, tanto que eu tenho um verbete que se chama autovitimização. Eu tive que resolver a questão da hipoxia afetiva familiar em casa, que isso foi logo com a TENEPS, foi inspiração da TENEPS, né? Hoje, tanto o pessoal, quando a questão da conflitividade e o neologista pegou, todo mundo fala assim, a questão da hipoxia afetiva, então, a hipoxia afetiva é um termo da medicina que significa falta de oxigenação no cérebro. Então, mas eu usei como uma metáfora conscienciológica, que significa aquele estado de conflitividade, né?
e, consequentemente, a falta de afetividade, tudo aquilo no entorno. Então, do ambiente, provocando o quê? Do ambiente familiar. Pode ser também fora do ambiente familiar a hipoxia, né? Ela não se restringe só à família, não. Então, olha para você ver quanto que já melhorou. Houve toda uma mini reurbanização na minha casa. Depois eu escrevi o verbete, depois eu cheguei à questão da família afetiva. Olha para vocês verem, lá da hipoxia, eu acessar a questão da família afetiva demonista. Eu tenho um artigo que vai ser publicado agora na revista Consciência, Família Afetiva, e eu acessei essa ideia, que é uma Transverpom, acessei quando eu estava fazendo pesquisa para o verbete de hipoxia afetiva, foi inspiração na TENEPS. Aí eu fui convidada pela Cristina Aracaki para poder falar sobre o Estado Mundial e a família eudemonista. Agora, eu vou apresentar nesse fórum uma outra vertente da família afetiva como sendo resultado da recomposição grupo kármica. Então, e depois esse artigo é Família Afetiva, primeiro laboratório de grupalidade cosmoética. Então, para você ver como que a coisa é um caminhar. Foi preciso tudo isso para que me ocorresse a ideia de quê? Do aprumo cosmoético. Então, assim, estava engatinhando, começa a levantar um pouquinho, até que chega um pouquinho na verticalidade. Então, foi todo um caminhar até chegar aqui na questão do aprumo cosmoético. Então, eu acho que isso é coisa mesmo de amparo, né? Que você vê que eu falei, que se a palavra aplom, né? Mexi no dicionário e aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu vou escrever sobre isso. Eu não estava na hora, né? Então, foram necessários 9 anos de trabalho, de autoconscienciometria, de consciencioterapia, né? De trabalho energético, de automitridatismo energético, para eu chegar, né? E depois de apacentadas as energias na minha casa e tudo, para eu poder chegar aqui com esse verbete de aprumo cosmoético. Muito bem. Bem. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui na página 8, na fatologia, na linha 10. Não. Linha 10. Desculpa. A condição do autoimperdoamento para superar as reações subcerebrais da raiva e impaciência. Sim. Queria que tu desse até um exemplo, se possível, aí, Tá. como fazer essa superação. Olha, eu já falei aqui, né, que, por exemplo, dos meus traspares, questão às vezes da impaciência, né, às vezes da raiva, né. A raiva nem tanto, mas às vezes já houve um momento em que eu tive assim, foram raras vezes na minha vida, mas eu já tive minha filha era até pequenina, aliás, estava grávida da minha segunda filha. Eu tive uma reação de raiva muito grande. Então, eu vi que foi realmente uma questão de subcerebralidade. Foi provocada até por meu ex-marido, sabe? O momento que eu tive essa raiva. Então, naquele momento de tanta raiva assim, que ele me fez, eu fiz um gesto que hoje eu mentalmente peço perdão à minha filha, como se eu estivesse rasgando assim o meu ventre, como se eu estivesse me matando e matando a minha própria filha, né? Então, foi um gesto de subcerebralidade daquele, de autoassédio. Quer dizer, foi um heteroassédio, mas eu me envolvi no autoassédio, então, mas uma raiva dessa acho que essa foi a única vez na minha vida, mas foi uma coisa que foi muito marcante. Então, quando você... Quando eu tomei conhecimento, primeiro a gente não sabia, né, quando o professor Walter trouxe essa questão aí do autoimperdoamento, né, ou seja, você não se acumpliciar com seus erros, você ter a cognição de que você realmente errou e você assim, não vou voltar a fazer isso nunca mais, eu nunca mais vou ter uma atitude dessa subcerebral, né? Então, o que você faz? Você sai dessa condição, porque você se posicionou firme, né?
Você se posicionou firme, né? E então isso eu acho que quando você tem esse conhecimento do auto-imperdoável, não significa que você vai se auto-chicotear, não. Você, às vezes, vai ter que ter atitude de auto-benignidade com você. Puxa vida, eu errei, mas eu vou melhorar, não vou me autocastigar. Então, o auto-imperdoamento é isso, é você não se acompliciar com os seus erros e, principalmente, você ter aquela vontade de mudar, de não cair nas auto-mimésias, na auto-repetição, porque senão você não evolui. Você é aquela marcha ré, você sempre está voltando. Então, o auto-imperdoamento é isso. Eu vou balizar minhas condutas pelo auto-imperdoamento. Não vou me autocondescender com o que eu acho que não tá, que é contra a minha evolução. Então, eu sou muito firme nessas minhas autodecisões. Eu quero voltar melhor, quero ser melhor. Então, eu me valho muito aí dessa questão do auto-imperdoamento. Às vezes, a questão da auto-vitimização, que eu falei que é meu mega trafar, né? Às vezes, eu ainda me pego queixando. Que eu tenho até um verbete que chama superação, reciclagem da auto-vitimização. Mas já melhorei demais na questão da auto-vitimização. Então, é isso aí. É você se valer dessa questão do auto-imperdoamento, não se acompliciar com os seus próprios erros. Vera, e a outra questão também ali mais abaixo, na mesma fatologia, de cima para baixo, uma 11ª linha, que diz a certeza íntima de estar no fluxo do cosmos. Como que a pessoa pode saber ou ter essa certeza, assim, quais os indícios que você tem, assim, para nos falar? Olha, quando, à medida que eu fui me reciclando e que eu fui sentindo que eu estava melhor, que até o professor Valdo falou assim, professor Valdo, como é que está a minha psicosfera? Ele falava assim, agora está mais clara, está melhor, né? Ele falando assim comigo, né? Teve um dia que até assim, eu estava junto com você, nós íamos, que foi para o Forte para a Direitologia. Estava um frio danado, eu estava com essa capa, assim, aquela capa bege, capa europeia. Ele passou por mim e para ele falou assim, não, tá bonita, hein? Aí eu falei assim, ai, professor Valdo, isso é a TENEPS. Ele falou assim, mamão com açúcar até eu. Então, quer dizer, eu fui percebendo essas coisas, eu fui me sentindo assim, cada vez melhor, e as coisas foram transcorrendo depois que eu falei dessa questão da minha reurbanização na minha casa, né? Que a minha filha mais velha teve uma doença psiquiátrica muito séria, foi internada. Depois a minha outra filha se casou. Essa minha filha era uma pessoa assim, muito agressiva, muito violenta dentro de casa. E ela depois eu volto a comentar. Então, que a casa Feliviano, por exemplo, eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa, ela era uma pessoa assim, eu considerava da família. Trabalhou na minha casa quase 20 anos. E ela faltava demais ao trabalho, eu tinha paciência demais com ela e tudo. E depois eu descobri que ela era drogadita, 5 tipos de drogas diferentes, além de cigarro e da bebida. Então eu falei assim, não, agora eu não posso ser a questão do auto-imperdoamento, eu não posso me acompliciar com ela, porque eu ajudei demais. Eu levava ao médico e tudo que ela falava que era questão de coração, esse negócio, tudo não era nada, era droga. Então, depois que ela saiu, então, as energias da casa foram melhorando. E eu fui sentindo que as coisas foram melhorando, tudo foi melhorando, e eu passei a produzir. Mas eu me empenhei em escrever, né, Lília? Nós duas fizemos tomava essa decisão aí de escrever verbetes. Eu escrevi 5 verbetes, assim, um atrás do outro. Fui escrevendo artigos e tudo foi melhorando, as coisas foram entrando no eixo, sabe? A minha filha, cada uma das minhas filhas está trilhando o próprio caminho, e a minha questão da minha filha, a caçula, ela está desenvolvendo mais a questão da afetividade, porque já de início ela já teve que conviver com a enteada, né? Que eles ganharam a guarda da menina, porque foi o primeiro casamento dela e segundo do marido. E depois teve o próprio filho. Então, as coisas estão entrando nos eixos. Então, a coisa mais... Você percebe, você capta, você sente uma tranquilidade íntima, a eutimia que falava o professor Valdo. Então, você sente que você entrou no fluxo do cosmos,
Você começa a produzir mais e você vai vendo nitidamente também que você está caminhando par e passo com o amparador. Somente depois da TENEPS, né? Então a gente sente. Não tem como, é inegável. Você sente os reflexos de maneira internamente e externamente. Você sente os reflexos. Ok. Ila, você queria perguntar? Alô, alô. Vera, parabéns aí pelo verbete, Muito pelo obrigada. aprumo cosmoético, pelo Obrigada. exemplarismo aí, Obrigada. né, das suas experiências de vida. Obrigada. E em relação à argumentologia, achei muito interessante, você apresentou várias sessões aqui, né? Por exemplo, na etologia, você apresentou 25 atitudes de comportamentos nosográficos estagnadores da autoevolução. Aí eu gostaria que você falasse sobre o número 3, que é o apego a crenças pessoais e ortodoxias religiosas. Depois, o número 14, que é o fechadismo consciencial. E também a pusilanimidade, né? Pusilanimidade, número 20, e rigidez mental. Então, essas atitudes aí que você apresentou, se você puder dar algum exemplo de como isso prejudica, né, impede aí o processo autoevolutivo aí. Tá. Primeiro, gente, o primeiro aqui é o apego a crenças pessoais e ortodoxias religiosas. Olha, aqui não vai nenhuma crítica, quem ainda, né, é bom a gente fazer essa ressalva, quem ainda tem, né, tem as suas crenças religiosas, né, eu acho que porque cada um é aquilo que nós já falamos aqui. Cada um está no nível, no nível de patamar evolutivo. Para algumas pessoas, a religião ainda é importante, é uma baliza de conduta para aquela pessoa. Mas, no nível cognitivo em que eu já cheguei, essas ideias avançadas, né, da conscienciologia, princípio da descrença, então, já não faz mais sentido. É uma coisa que, para mim, que já ficou realmente no passado. Então, foi um rompimento assim que eu fiz de maneira, vamos dizer assim, tranquila. Eu acho que a questão da gratidão é muito importante. Por exemplo, eu já fui Seitinoe também. Num ECP2, quando eu estava assim, rompendo mesmo, eu tive uma projeção em que eles vinham cantando, mas numa altura no meu ouvido. Eu falava assim: eu desejo todo o bem do mundo para vocês, mas agora eu estou na conscienciologia, Então, é o seguinte, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, sabe? Estudei em colégio de freira, sou grata às freiras, sou grata à conscienciologia, sou grata ao espiritismo, me abriu o paradigma já da multidimensionalidade, né? Aprendi com a questão do espiritismo, foi através do meu ex-marido. Então, eu sou muito grata, mas só que agora eu estou trabalhando com TARES, tarefa do esclarecimento, então já não faz mais sentido, né? E a questão das crenças são aquelas crenças que também não têm sentido, não têm lógica. Agora, se a gente começa a aplicar na própria vida o princípio da descrença, não faz mais sentido você se ficar com esses apegos às crenças, né, Ila? Você mais do que ninguém, misticismo religioso, por exemplo, consultar cartomante, por exemplo, né, Ila? Tarô, essas coisas, então não faz mais sentido. Então, ainda mais que nós passamos por uma escola de parapsiquismo, né, Ila? Não precisa mais disso. Isso aí já ficou bem para trás mesmo. É excelente a escola de parapsiquismo, é muito boa. Nós ficamos 2 anos, né, Ila? E fechadismo consciencial. Olha, a pessoa que tem essa questão do fechadismo consciencial, ou seja, que ela tem essa bitola, que ela não quer se abrir, então, como é que ela vai aprender? Como é que ela vai crescer? Não, Porque, às vezes, tem pessoas que elas ainda não chegaram na questão da conscienciologia, mas ela não tem esse fechadismo consciencial. Ela tem abertura. Ela ouve, tem muitas amigas que falam assim: eu sou católica, mas
Eu acredito em outras vidas. Quer dizer, eu acho que já tem uma abertura, já tem uma frestazinha para a luz, né? Porque eu penso o seguinte, quando a pessoa dessoma, né, e se ela tem essa questão do fechadismo consciencial, e ela fica procurando dessoma, e ela fica perdida, né? Procurando, cadê o céu, cadê o inferno? O problema seria isso. Agora, se ela já tem uma aberturazinha assim para poder saber que existem outras dimensões, que ela pode ser ajudada, né, por outras, que ela pode fazer link com outras consciências, né? O André Luiz mesmo, a gente vê que enquanto ele ficou lá com a personalidade patológica, lá ele continuou lá no umbral, né, que nós chamamos de baratrosfera. Ficou na baratrosfera. Quando ele invocou, né, o amparador, imediatamente ele fez rapport, né, com o amparador e foi. Porque os amparadores, gente, não atuam sem que você dê oportunidade. Você tem que ter abertismo, você tem que querer, porque eles não são invasivos. Então, eles são muito éticos, cosmoéticos, né? E aquela questão do para-direito, eles respeitam de muito o direito do seu livre pensar, do seu livre agir. Então, é preciso que a gente aprenda a fazer, então, essa questão aí do rapport, né? Então, essa questão do abertismo é muito importante. Outro, a pusilanimidade. A pusilanimidade, gente, isso até é um trafar meu, e eu preciso trabalhar muito, eu sou muito medrosa, e parece até assim uma contradição, porque o meu mega trafor é a autodeterminação. Aliás, né, ele foi você que me... Quando eu cheguei na Conscienciologia, gente, eu não sabia um trafor, um traço força meu. Eu olhava, gente, mas eu sabia os trafados, os traspados, sabia, né? Mas eu falei assim, gente, um dia eu conversando com ele, nós estávamos fazendo escola de projeção, eu falei assim, ô Ila, mas eu não consigo detectar um trafado. Assim, ela falou assim, mas que é isso, Vera? Você é tão autodeterminada. Você, quando quer uma coisa, você quer mesmo. Eu falei assim, oi, Ila, não é mesmo? E, a partir daí, eu apliquei a técnica da madrugada, aquela técnica descrita no livro da professora Malo, né? Eu acordava às 3 horas da manhã, eu trabalhava meia hora as energias, peguei um caderninho, eu fiz durante uma semana. Eu enchi esse caderno. Aí fui descobrindo meus trafores, meus trafares, então fiz link com amparo, então foi muito bom, eu cresci muito, melhorei muito, e isso foi me ajudando muito na questão da autopesquisa, né? Porque você imagina como que... Eu estava num fechadismo incrível, quer dizer, eu não me conhecia, eu não sabia, né, dos valores que realmente eu tenho, né? E falar nisso, eu fiquei tão feliz agora, nesse complementário, porque... eu fui 2 vezes. Então, ontem, a Epicon, né, que me energizou, esqueci o nome que ela chama, gente, esqueci. Ela falou assim comigo, você é muito mais do que você pensa que você é, né? Se referindo à questão da capacidade de evoluir e tudo, né? Não, eu fiquei assim tão feliz, mas tão feliz, porque acho que isso veio assim, justamente para me ajudar na minha questão do meu aprumo cosmoético, né, de que eu sou capaz, né, de melhorar, de evoluir, né, de ser uma pessoa forte. Tanto que eu falo assim que a minha assinatura pensênica é Vera Rocha, por causa da questão da minha pusilanimidade. Eu era muito medrosa com relação a tudo, sabe? E uma outra coisa que eu devo muito... Vera Rocha, pois é. E Vera é verdadeira, né? Então, eu sou verdadeira Rocha. E outra coisa que eu sou muito grata à TENEPS. Depois da TENEPS, eu perdi o medo de tudo. Tudo. A TENEPS, para mim, foi assim, um santo remédio, sabe? Eu perdi o medo mesmo, não tem mais medo de nada. Não, medo não tinha tanto medo de morte, eu tinha medo assim, do que antecede a morte, o que podia acontecer comigo no futuro, mas tudo isso melhorou demais da conta. TENEPS tem me ajudado demais. Ok. Qual outro? A rigidez mental. A rigidez mental está muito ligada à questão do fechadismo consciencial, né? Uma coisa é muito ligada à outra. Então, se a pessoa ela não abre espaço, né, para
não vai nunca pensar grande, como dizia o professor Valdo, né? Então, ela sempre tem que estar aberta às verpons, às verdades relativas de ponta, está sempre pronta para aprender e para mudar e para melhorar. Vera, parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito bacana. Eu vi aqui nas suas referências que você traz uma filmografia bem interessante, né? E de histórias de superação, basicamente, né? E dá para perceber que elas ressignificaram muita coisa. Isso mesmo. A gente vê até o primeiro filme, ele é impactante, ele é bem interessante, essa questão de mudança de temperamento, e você traz no seu verbete muito isso, né? A questão de estar mais do lado do amparador, da pessoa, ela não passar a mão na sua própria cabeça, ela ser auto-imperdoadora. Você traz essa questão da busca da realidade, não é isso? E eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha desses 3 filmes. Ah, sim. Olha, para te falar a verdade, esse Um Golpe do Destino, eu baixei no meu laptop, mas não tive tempo de assistir, que eu estava mexendo com revisão da revista Estado Mundial, não tive tempo. Mas eu quero ver. Então, o que eu fiz? Que quando eu faço questão absoluta de quando eu faço meus verbetes, de procurar os filmes, porque eu acho que isso ajuda demais. Ajuda muito mesmo. Então, eu começo a fazer pesquisa no computador, igual você falou. Eu trago lá assim, reciclagem, elevação moral, mudanças de temperamento. Então, e aí eu vou fazendo aquela triagem, que é opção, aí eu vou fazendo aquela triagem, e aí eu leio a sinopse do filme, sabe? Eu falei, esse, enquanto não acho um assim, mas que encaixe perfeitamente, eu não sossego, eu não paro com a busca, sabe? Então, eu achei que esses aqui, ó, mas se encaixaram muito, mas muito bem mesmo. Inclusive, esse aqui, ó. Porque esses filmes são exemplaristas mesmo. Como é que chama isso aqui? Esse aqui é do africano, queniano, né? Esse dá uma lição de vida. Eu achei isto é querer promover o próprio soerguimento, né? Então, eu acho que a gente aprende. Agora, é para vocês verem como é que são as coisas, né, gente? Não precisa a gente estar na conscienciologia para a gente aprender as coisas, né? Olha, né? Esse filme é um filme maravilhoso. Minhas Vidas também. Gente, esse filme é maravilhoso. Então, acho que vale realmente a pena ver esses 3 filmes para quem realmente quer se autorreciclar, para quem quer melhorar, né? Então, acho que a gente vai aprender demais com esses 3 filmes aí. Vale a pena. Eu acho que é interessante esse do médico, né? Eu assisti dos 3 que você passou, eu assisti o primeiro e o terceiro. Eu só não assisti do queniano, mas eu fiquei curioso. Esse depois você vê, para você ver, é lindo. Agora, uma coisa que chama a atenção desse do médico é a postura de que a humanização da medicina, a humanização da assistência. Então, ele trabalha muito essa questão de que hoje a gente vê, é só ligar a televisão que a gente vê que falta um pouco isso mesmo, né? Por diversos fatores. A gente sabe que no Brasil tem muita questão financeira implícita no processo, mas independe de qualquer coisa, é algo que tem que ser melhorado, e entra essa questão do prumo, porque a pessoa tem que, justamente você está falando, né? Tipo, eu vou me colocar a favor da assistência, eu estou aprumado para isso, ou é apenas um dever assim, bem forçado? Não é? Você está trazendo uma questão aí interessantíssima. Olha, para você ver, eu estou aprumada para assistência? Isso, achei bem interessante. Então, sobre essa vertente está trazendo assim, uma coisa muito interessante, porque você vê. Olha, eu antes de me tornar tenepsista, eu vinha ao congresso da TENEPS, eu frequentei umas 3 vezes, e porque eu queria ser tenepsista, eu queria ser, mas eu perguntava, né, assim, eu conheço esse problema em casa. Não, vamos esperar. Falava com o professor Valdo, vamos esperar. Então, enquanto não houve toda a mini reorganização na minha vida, na minha casa, por isso que eu fiz questão absoluta de escrever, gente, eu tinha que escrever esse verbete. Enquanto eu não cheguei do rastejar até eu me levantar, enquanto eu não consegui o soerguimento,
né? Enquanto eu não tive esse soerguimento aqui, eu não pude praticar TENEPS. E eu vejo que em diversos momentos você traz assim muitos detalhes. Eu acho que a sua parafatologia está bem rica do ponto de vista da teática. Eu vejo que a teática disso é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é justamente na quinta linha, você fala sobre a cognição autoconscienciométrica, exigindo neoparacondutas recinológicas perante aos ataques extrafísicos. Então, quer dizer, como ressignificar essa questão, né? Toda uma autorressignificação. Agora, gente, eu para falar com vocês com toda sinceridade, esse verbete, eu não consultei bibliografia nenhuma, porque isso aqui era... É a tua vivência. A Vera antes e a Vera depois. E outra coisa, quando eu falar, Teresa, você está falando negócio de saber que está no fluxo do cosmos, então é o seguinte, às vezes eu estava no ônibus, às vezes voltando para casa de noite, gente, eu tenho que falar sobre isso assim. Né? Às vezes eu até rascunhava. Assim, depois, então, quer dizer, a coisa fluía, vinha. Então, assim, é que a questão, isso aqui é o reflexo da minha autoconscienciometria, você está vendo? Essas sessões aqui, ó, são todo reflexo, a questão da... tanto que chama aqui, autoconhecimento, autoconscienciometria, olha aqui, o autoconhecimento. Então eu pensei assim, o que atrapalha, o que atravanca não evoluir? O que vai atravancar? Está aqui. Depois, na experimentologia, aqui na questão da autoconscienciometria, olha aqui, ó. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 ações e respectivas decisões capazes de alavancar a autopesquisa, objetivando desencadear o aprumo pessoal cosmoético. Então, olha, você pensa bem, a anti-vitimização, que era o meu mega trafar, depois eu vi autoenfrentamento, questão do medo, autoaperfeiçoamento, autodidatismo, porque eu sempre soube de uma coisa, de um trafor meu, a intelecção. Eu não sou uma pessoa ainda intelectual, eu sou uma pessoa intelectiva. Então, assim, eu atuo muito para o lado da intelecção. Tudo que diz respeito ao intelecto me chama atenção, sabe? Então, mas quando eu entrei para a Conscienciologia, eu estava com o meu mental soma bloqueado. Tá? Então, quer dizer, é um trafor que eu tenho, isso até eu tenho uma cláusula retributiva, na época quando eu fiz o Código Pessoal de Cosmoética, então a professora Juliana e a professora Vera, essa cláusula tem que constar a causa retributiva, de retribuir, né, essa questão da minha intelecção, de ajudar, né? Então, isso assim, é muito forte, e eu não posso deixar isso ocioso. Agora, Vera, uma coisa interessante nessa tua enumeração que você chama a atenção, o último item, o otimismo, eu acho que é interessante, né, que eu acho que você traz aqui a essência do coque, não é? O cético otimista cosmoético. Por quê? É um otimista aprumado. Aprumado. Não é isso? Olha só, é bem o teu tema. É encantado. Ele sabe que é aquele, mas é aquele negócio do auto-perdoamento. Exatamente isso. Microfone. Anti-incorruptibilidade. Então, ele sabe que ele já trilhou. Ele não está mais envergado. Ele agora... O microfone... ele não está mais assim tão envergado. Ele já está... Ele já está aprumado dentro desse aspecto. Já está aprumado. Agora a questão é manter, sustentar o prumo. A questão agora é de sustentar esse prumo, né? Então, agora, mais uma coisinha. Eu queria que você explorasse aqui na sua Principiologia, página 9, o último princípio, que eu achei esse meio confuciano, assim, ele é bem... parece que é uma coisa bem bacana para você trazer e explicar do ponto de vista desse aprumamento. É o último princípio, é o princípio filosófico antigo aí você explica ele. Página 9. O princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e a sabedoria para diferenciar as duas condições. Olha, gente, porque a minha vida toda foi um caminhar assim... E eu posso dizer para você, acho que eu vim com o nome de Vera, Lúcia, então, assim, eu acho que foi muito bem, minha mãe soube escolher muito bem esse nome, porque com a Proex que eu vim,
Então, eu tinha que receber esse nome, eu tinha que chamar Vera Lúcia, porque a questão da minha interprisiologia, vou levar essa questão aí da família efetiva, tem verbete, tudo. Então, não foi fácil. A questão da ressoma compulsória, né? Para o aprendizado da afetividade. Então, foi assim, gente, foi uma coisa que eu vou dizer para você. Se eu não sou essa Vera Rocha, eu teria sucumbido no meio do caminho, com toda sinceridade, eu digo para vocês. Tá? Porque tinha uma mãe muito forte também, então isso me ajudou muito. Então, foi uma fase muito, muito difícil da minha vida, e eu tinha um irmão militar, que já falecido, e ele já tinha uma visão de multidimensionalidade boa, embora o nível cosmoético fosse baixo, mas não conhecia a cosmoética, né? Conhecia princípios morais, essa coisa. E negócio da bebida, isso aí era uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, inclusive até fase financeira mesmo e tudo, naquela época que não sei se vocês se lembram disso, porque eu já tenho 72 anos, então, aí não é fácil. Aí, então, o que acontece? A minha vizinha, eu não tinha telefone. Então, ele me chamava no telefone da vizinha. E eu me lembro assim, perfeitamente, ele falou assim comigo, eu vou te ensinar uma coisa que você vai aprender, que vai te ajudar muito a transcender esses problemas todos, foi a época da minha separação, para te ajudar. Aí ele falou comigo isso, sabe? Ele falou assim, olha, coragem para mudar o que você pode mudar. Então, o que a gente pode mudar, a gente vai fazer tudo para mudar. E vontade não me falta, né? E paciência, você vai ter paciência para aceitar o que você não pode mudar. E você vai ter que ter a sabedoria para você saber discernir uma coisa da outra. Então, isso sempre norteou muito minha vida. Nos momentos mais difíceis, eu me lembrava dele, disso, sabe assim, isso eu posso mudar? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu sou o tipo daquela pessoa, às vezes, eu sou até meio extremista, eu tenho que... Sabe, porque quando eu quero mesmo, custe que custar. Então, eu falei assim, não, espera aí. Às vezes eu tenho até que me dar uma refreada, sabe? Mas então pode mudar, eu vou fazer tudo, não interessa que se vai cair tempestade na minha cabeça, a casa vai cair na minha cabeça. Pode mudar? Então, vou mudar. Então, e paciência, que às vezes você é meio impaciente. Então, não, tem que ter paciência, mais equilíbrio. Aí entra a questão da equilibriologia, né? Porque eu sou ansiosa, muito ansiosa, então é mais equilíbrio, mas eu vou conseguir. Se eu posso mudar, vai demorar até pouco caso, que eu já tinha perdido esperança na minha casa, com as minhas filhas. Eu tinha perdido esperança, achava que não tinha jeito, muitas vezes eu quis sair de casa, sabe? Mas eu falei, não, depois volto, não, vai passar, tudo vai passar, a tempestade vai passar. E depois aquela sabedoria, para a gente saber o que você pode mudar realmente, o que não pode. O que você tem que passar, eu tinha que passar por tudo aquilo para me tornar uma pessoa mais forte, né? Então, isso foi muito bom, acho que foi um aprendizado para todos. Eu como ter exercido esse epicentrismo assistencial lúcido, né? Para aprendizado da afetividade. Não foi à toa que Amparador me inspirou a questão do verbete hipoxia afetiva, e depois cheguei na família afetiva, né? Então, fiz um verbete também, artigo, que vai ser publicado na revista Consciência. Então, acho que quando eu olho para trás, o saldo foi muito positivo. Foi difícil? Foi demais. Muito. Mas valeu a pena. Quer dizer, por amor, né, eu voltaria novamente, porque eu tive uma retro, sabe? E isso todo devorador faz para ajudar, né? Porque às vezes chegou um ponto assim de que eu não me conformava. Assim, mas eu não mereço ter a família que eu tenho, eu não mereço. Eu falava dialogava comigo mesmo, né? Até que eu tive uma retro em que eu me vi num lugar assim muito claro e tudo, uma mesa enorme, uma consciência numa cabeceira da mesa, eu na lateral, meu ex-marido, minhas filhas, né, que eu soube identificar do outro lado, e ninguém queria vir com ninguém. E eu, principalmente, eu não queria. E me fez me lembrar... Isso foi depois também do Cristo Espera por Ti, que a Rosilane, ela falou, eu, no corpo de mulher, eu não quero. Né?
no corpo de homem, eu não quero. Então, depois que eu li esse livro e tudo, então, eu tive essa retro, sabe? Então, eu compreendi, então, a questão da ressoma compulsória para aprendizado da afetividade. Quer dizer, eu, naquele momento, eu tinha um pouco mais de lucidez, porque depois o professor Valdo me falou a respeito da paraprocedência das minhas filhas, tal, me explicou, né, direitinho e tal. Então, naquele momento, eu tinha um pouco mais de lucidez. Então, eu que tinha que ser o epicentro para promover a recomposição grupo kármica. Então, a gente já está, né? Eu ainda não tenho uma família, nos termos da família afetiva, igual está descrito no meu verbete, mas já estou na fase da reconciliação, da recomposição grupo kármica. E, olha, vejam para vocês verem como é que são as coisas. Com a minha família nuclear constituída, eu não tenho, mas tem uma moça, né, eu falo que é minha filha adotiva, a Lu, ela foi babá do meu neto, ela é enfermeira formada mesmo, está se preparando para a medicina, e ela me ajudou a cuidar da minha filha, quando minha filha teve a internação psiquiátrica e tudo, 2 internações, e ela foi assim, um elemento fundamental, uma amparadora, para me ajudar a recuperação da minha filha. Então, já faz mais de 6 anos, ela é como se fosse minha filha, então ela sai de manhã, volta à noite, estudando e tudo, mas com ela realmente eu tenho, né, uma família afetiva, porque a família caracteriza a família afetiva justamente isso. Não há necessidade de consanguinidade, né, desse vínculo biológico, é a afetividade, né, o respeito à dignidade do ser humano, a afetividade, a solidariedade. Então, eu tenho. Olha que prêmio que eu tive. Quer dizer, quem sabe em outras vidas vou ter como essa minha família nuclear, mas eu constituo hoje uma família afetiva com essa moça que eu falo que é minha filha adotiva. Okay. Então, o exemplo está aí, né, gente? Eu acho que o amparo está sempre atuando. Por isso, está vendo, Terezinha? Mais uma confirmação de que eu estou no fluxo do cosmos. Jacinta, pode perguntar. Parabéns, Vera. Gostei muito do seu verbete, está muito bem escrito. Eu gostaria de perguntar para você, na página 8, o seguinte, aqui, na parafatologia, está escrito, o para-dever de aprender a lidar com os autoassédios e fortalecer a automitização. Eu gostaria que você comentasse esse assunto. Tá. Já, o para-dever de... o Marilene precisa arrumar aí, é aprender e não apreender. Tá. Qual é a linha que está? Foi bom. Sim, gente. Aí nessa... A sexta vai estar o dever de... Está ali de baixo para cima. Tá aqui, tá. Viu? Achou, Marilene? Achei. Tem um E aí a mais. Tem um E a mais, tá certo. Então, gente, olha, depois que eu acessei a questão da família... Olha, depois eu quero falar sobre a questão também da sincronicidade. Foi ótimo ter feito essa pergunta aí. Que eu acessei, né, a ideia, que eu chamo até de transverpom, porque era uma verpom que está aí no mundo intrafísico, está aí no cosmos, essa ideia avançada da família afetiva, que é lá da Constituição, que é da Constituição de 88, mas, quer dizer, até então ninguém tinha tido a ideia de fazer essa transposição para o paradigma consciencial. Então, muita coisa foi acontecendo. Aí comecei a estudar sobre o para-dever, para-direito, né? A cosmoética sempre foi minha fascinação. Quando eu cheguei na Conscienciologia, a coisa que mais me encantou foi a questão da cosmoética. Então, que eu fui me aprofundando mais nessa questão, eu sei que a questão do autoassédio não é só um dever, é a questão do para-dever, que aí entra a questão multidimensional do exemplo que você tem que dar para as suas companhias extrafísicas também. Então, mais do que dever de você se autodesassediar, você tem o para-dever de se manter autodesassediado, e aí você vai fortalecendo cada vez mais a questão da
automitridatização. O que é isso aí? Isso aí vem até de Mitrídates, né, que era rei da Pérsia, e ele, você sabe que os reis, né, eles morriam de medo de serem envenenados e tudo. Então, ele tomava doses ínfimas de veneno todos os dias, mas ínfimas, para criar imunidade. Então, quando a gente vai se autodesassediando, né, com trabalho energético, com pensanidade rígida, né, com essa vontade de ser cada dia melhor, você vai se... É como uma vacina. Isso funciona como uma vacina. Você vai criando, né, a autodefesa, né? Os anticorpos energéticos. Né? Aí é uma metáfora conscienciológica bonita aí. Você vai criando os anticorpos energéticos e você vai cada vez se fortalecendo mais. Então, é isso que eu venho promovendo, sabe? Assim, mais do que exemplo para a intrafisicalidade, eu tenho que dar exemplo também para o mundo multidimensional. Eu tenho que mostrar que agora eu sou uma Vera melhor, né? Então, é assim que eu ajo, dessa forma. Tá bom. Madalena. E outra coisa, ela falou do autoencapsulamento, que ficou esse pedacinho aqui. E outra coisa, eu uso muito a questão do trabalho energético para me autoencapsular, para me proteger mesmo, né? Eu expando as energias, eu exteriorizo bastante as minhas energias, principalmente, por exemplo, suponhamos que eu estou chegando na minha casa 9 horas, principalmente quando eu leciono, que eu dava aulas, né, no IPC. Às vezes eu chegava em casa, eu pegava o ônibus, eu desço assim, uns 3 quarteirões da minha casa, desço na padaria para pegar um táxi para acabar de chegar. Mas, às vezes, eu estava tão sonolento que eu esquecia de parar no ponto que tinha que parar. Então, assim, agora eu vou ter que me autoencapsular. Então, imediatamente, eu fazia estado vibracional, esterilizava bastante energia. Eu estou expandindo a minha psicosfera, estou expandindo, e sou invisível a todo alto de maldade, de violência física, psíquica, moral. E ia até chegar na minha casa e repetindo isso, esterilizando energia e me autoencapsulando. Então, eu me valho muito aí do que o professor Valdo ensinava para a gente, né, para me proteger. Tá bom? Quando necessário, às vezes, a gente tem que se autoencapsular, né? Vera, agradeço seu verbete, sua disponibilidade aí na participação da semana. Ela prontamente se disponibilizou, né? Obrigada. Aí eu queria saber, não sei se já foi perguntado, aqui no final da parafatologia, você fala do para-direito regendo a autocosmoética, para-dever regendo a autoincorruptibilidade e o para-direito orientando a manutenção do veio proexológico. E eu reparei que na voluntariologia você colocou só o voluntariado da Juriscons. Então, eu queria entender como foi para você aí o voluntariado te auxiliando nesse aprumo. Espera aí. Que eu pus só voluntariado na Juriscons, né? É porque quando eu fiz o verbete, eu só estava na Juriscons. Você queria saber como foi meu outro voluntariado? Não, porque assim, a ênfase que você deu no voluntariado, no para-direito, né, te ajudando aí a fazer esse aprumo. Essa ênfase que eu percebi aqui no verbete que você quis dar. Sim, não, de fato foi mesmo. E você viu que depois que eu comecei a voluntariar... Não, aliás, foi antes de voluntariar na Juriscons. Começou tudo com a questão de quando eu acessei a questão da família demonista, né? Aí eu comecei a me interessar, que a Cristina Aracá me pediu para eu apresentar o artigo Família Demonistado Mundial. Aí eu comecei a estudar, né, para direito, para dever, e eu sempre tive vontade, porque eu sempre gostei muito do direito, né? Então, assim, aí você vai me abrir os meus horizontes e tudo. Então, eu comecei a estudar sobre para direito, para dever, e tanto eu tenho um verbete, que é a especialidade de para direito, não lembro mais qual, mas é a especialidade de para direito, e assim fui caminhando. Mas, então, o para-direito regendo a autocosmoética, justamente. Gente, porque aqui é aquela coisa, né? A gente sabe que o meu direito termina onde começa do outro, não é isso? Então, já olha para a gente ver como aquilo que nós já falamos aqui, como que o para-direito anda para e passo com a cosmoética, né? E que eu falei assim, será que vem primeiro, o para-direito ou a cosmoética? Então, é o seguinte... Aqui eu quis dar ênfase mais ao para-direito mesmo. Eu
eu levando em conta todas as parasnormas, né? A multidimensionalidade, para que a questão da cosmoética seja bem mais ampla. Aí, por isso que eu falei assim, o para-direito regindo a questão da cosmoética. O para-dever regindo a autoincorruptibilidade. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho o dever de ser, de não me acompliciar com meus erros, mas eu quero uma coisa muito mais ampla do que isso. Então, o que pode ser? O para-dever. Que o para-dever ele é muito mais amplo, porque vem o contexto multidimensional, né? Então, eu pensei nesse sentido. O para-direito orientando a manutenção do veio proexológico. Olha para vocês verem, gente, como isso aqui é interessante. Isso aqui entra muito na questão, aqui, quando eu pensei nisso, do Código Pessoal de Cosmoética, né? As cláusulas, inclusive, como é que chama, gente? Tem esqueci, depois que eu me lembrar, eu falo. Então, obrigada, a cláusula pétrea, é isso mesmo. Então, olha a importância do para-direito na cláusula pétrea. A minha cláusula pétrea é a autoincorruptibilidade. É fazer e fazer. Cumprir, cumprir e cumprir. Então, ou seja, eu não tenho como escapar daquilo ali. Então, essa é a minha cláusula pétrea. Então, é o para-direito regendo a manutenção do veio proexológico. Vendo? Muito obrigada por ter me lembrado aí, tá? Então, eu tenho no meu Código Pessoal de Cosmoética aí a cláusula pétrea, que não tem escapatória, tem que cumprir. Que é justamente por causa dessa questão da autoincorruptibilidade, né? Aí. Sem se deixar corromper. Então, bom, pode perguntar. Vera, parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito bom, Obrigada. Muito esclarecedor. Na página 10, em maniologia, você poderia ampliar, por gentileza, a mania de viver siderada no próprio umbigo e a mania de terceirizar e procrastinar a autoevolução? Na maniologia, né? Na página 10. A terceira sessão de baixo. Vou falar primeiro o seguinte, a mania de viver siderada no próprio umbigo. Isto aqui não é assim tanto a minha questão, porque eu sempre... Mas a gente tem que ter uma visão muito mais ampla quando a gente faz o verbete. Porque eu sempre... Eu falei que eu tinha esse senso de urgência, de evolução, né? Mas, então, eu quis dizer com isso o seguinte, a pessoa que não enxerga um palmo na frente, né? Então, como é que ela vai sair? Ela vai ficar encapsulada dentro de si mesma. Então, é preciso que você tenha essa visão mais abrangente, é preciso que você tenha uma cosmovisão, é preciso que você seja, não fique encapsulada nas suas próprias crenças. Você tem que sair do umbigo, você tem que dar um salto no cosmos para você querer evoluir. Enquanto você viver siderada naquele seu mundinho pessoal, no seu egocentrismo, enquanto você não se abrir para o novo, para o diferente, enquanto você não tiver aquela vontade enorme de crescer, de evoluir em todos os aspectos. Então, você vai ficar siderada no seu próprio umbigo, vai ficar fechada. É você e você e você e mais ninguém. Você e o seu umbilico chakra. Então, é preciso que você promova essa ruptura, sabe? E que você expanda para o cosmos. Aí, quando você expande para o cosmos, aí você, então, você é livre para você volitar no cosmos. Entendeu? Agora, qual foi o outro? Você falou uma outra mania aí. A mania de terceirizar e procrastinar a autoevolução. Ah, sim. Sim. Também isso aí não é tanto o meu caso, não, porque é claro que eu falo muito questão da autoincorruptibilidade, mas eu acho importantíssimo, sabe por quê? Qual o momento de evoluir? É o aqui e agora. O professor Waldo falava, é o aqui e agora. Você não pode deixar para amanhã.
ah, não, hoje eu não vou, ah, não, não, é aqui e agora. Por exemplo, nós que passamos por um curso intermissivo, né, gente? Então, eu acho que isso aí, esse senso de urgência evolutiva tem que ser muito levado, encarado a sério, sabe? Então, a gente não pode ficar procrastinando. E mesmo procrastinar não vai adiantar nada, porque depois, aquela questão da autoimediação, você vai ter que repetir, voltar, não sei quantas vezes, na mesma família, fazer as mesmas coisas. Então, gente, se você, é o meu caso, eu falo assim, gente, se eu quero melhorar, se eu quero voltar melhor, uma consciência melhor, eu quero que essas pessoas, essas companhias, essa minha família nuclear esteja também no patamar evolutivo, alcance o patamar evolutivo melhor, então tem que ser aqui e agora, é hoje. É agora, não é amanhã, tem que ser hoje. Então, acho que essa questão daqui e agora é muito importante. Pode falar. Não deixar para depois, né? Depois a gente nem sabe, né? Pode ser colhida por uma surpresa, né? Vera, parabéns pelo verbete aqui, ó. Muito obrigada. Está muito esclarecedor, realmente, muito completo, não é? Obrigada. Tem várias ideias aqui para a gente refletir, que são muito importantes. E, voltando à questão da paradireitologia, me ocorreu aqui uma ideia e gostaria da tua opinião. Né? Tu colocaste na exemplologia, né, o aprumo cosmoético básico e o aprumo cosmoético avançado. Tu chegaste a cogitar, por exemplo, qual seria o aprumo cosmoético máximo? Seria, talvez, assim, eu pensando, né, quero compartilhar o que me ocorreu aqui, pensando em termos de paradireito, né, que rege a evolução, né, desde o vírus ao serenão, e que todos nós estamos inseridos dentro nesse dessas fluxo leis que são inexoráveis, né? E passamos por estágios grupocármicos que vão desde a vitimização até a libertação, né? Eu te pergunto se o aprumo cosmoético máximo não seria a fase da libertação? Concordo plenamente, justamente. Quando a gente já não tem mais resquícios de aí seria a condição, né, da consciência livre, né? Aí já seria a condição liberada, não é? Aí seria a condição da consciência livre, né? Seria o aprumo cosmoético máximo. Até onde a gente conhece, é muito boa a ideia, é isso mesmo. Porque até onde a gente conhece, né, da consciência. Então, eu acho que é justamente, porque, igual falou, lá do rastejarzinho, sim, igual a evolução antropológica, né? Começa lá até... Né? Então, a gente já está conseguindo ficar de pé. Agora, qual o aprumo máximo? Seria, talvez, até onde a gente conhece de evolução, tá? Na teoria da evoluciologia, seria o aprumo máximo, seria mesmo a questão da consciência livre, né? A CL, né? A consciência livre. Isso mesmo. Por aqui ainda muito obrigada aí pela contribuição. Na policarmalidade, né? Depois da libertação, a gente ainda passa pela policarmalidade. Seria o máximo do aprumo cosmoético, não é? Penso eu. Porque o delas é um senhor aprumo, né? Com certeza. É o mastro mesmo, né? Do aprumo, né? Tá bom, querida, obrigada. Eu que te agradeço pela contribuição aí. Muito bom, a gente tem aqui ainda muitas perguntas, então eu vou pedir para você ser um pouquinho mais sintética para poder responder todo o pessoal que mandou pergunta, tá? Eu não sabia que tinha mais pergunta. Tem um monte aqui. Então vamos agora lá. Aqui na fatologia, na página 8, na linha 19. Ele está pedindo ainda de Curitiba as suas dicas para realizarmos com sucesso o descarte dos autoenganos e das automimeses dispensáveis. Como podemos iniciar hoje a alavancagem da proexis pessoal e grupal? Você já respondeu de várias formas, mas acho que pode dar uma sintetizada aqui para ele. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, mas o que a gente pode fazer os descartes é justamente a questão da neofilia. Quando você tem, que nós acabamos de falar aqui da mente bem aberta, isso ajuda demais, né? Porque se você não tem ainda desenvolvido em você essa questão do gosto pelo novo, então vai ser meio difícil você descartar essas redes neuronais envelhecidas. Agora, para descartar também as redes neuronais envelhecidas, eu falo no meu caso, né? Eu passei por cursos avançados aqui da Conscienciologia, né? Eu fiz curso da Malo,
que foi um curso excelente, onde ela fala muito isso. Como é que chama o curso? Autorreestruturação pensênica? Reestruturação pensênica. É excelente esse curso da professora Malu Balona. Então, a gente aprende realmente essas, porque são posturas regressivas, né? Então, a gente, à medida que você vai tendo novas cognições, automaticamente você incorpora, porque não adianta ter a cognição, é preciso que você incorpore ao seu modo de vida, né? Você tem que introjetar. Não adianta você conhecer a norma, você tem que introjetar a norma, né? É o modus operandi. Então, você tem que vivenciar. Então, você aprende e passa a vivenciar. À medida que você passa a vivenciar, automaticamente você vai descartando as posturas regressivas. E tem uma outra coisa que ele pergunta aí. Iniciar a alavancagem da proexis pessoal e grupal. E justamente, e quando você entra no fluxo do cosmos, como você promove as suas reciclagens através das suas autopesquisas, através da autoconscienciometria, você está alavancando a sua proex. Não só a proex pessoal, mas a proex grupal também. Porque a gente vive dentro do contexto de um grupo, a gente não vive só, ninguém vive só, né? Então, você automaticamente, você beneficia também todo o seu corpo. A sua evolução não é só sua, ela é das suas companhias, inclusive extrafísica, por causa do exemplarismo. Muito bem. Então, assim, agora vem uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu, que continua com essa, você já respondeu, mas pode comentar mais um pouco sobre a certeza íntima de estar no fluxo do cosmos. A Terezinha, a outra Terezinha que perguntou. Olha, então, como que eu vou adquirindo assim, talvez essa certeza, a palavra seja assim, até um pouquinho de... Mas eu vou tendo eu vou me percebendo, né? Vou me percebendo no fluxo do cosmos. Como que eu vou me perceber no fluxo do cosmos? Primeiro, porque eu já disse, né, que toda a questão da conflitividade afetiva na minha família, ela foi apacentada. Então, hoje, minhas filhas, cada um já está seguindo o seu rumo, né? O voluntariado foi me trazendo esse apaziguamento íntimo, o trabalho energético, a docência me ajudou muito, muito. A TENEPS, então, nem se fala. Então, à medida, eu vou sentindo que eu vou me apaziguando intimamente, que eu estou mais tranquila, que eu estou... as coisas estão dando mais certo para mim, tá? E essa pessoa que fez essa pergunta, talvez ela não tenha visto o princípio da tertúlia. Então, eu te aconselho a ouvir, né, do princípio, porque a gente falou muito a respeito disso, de entrar no fluxo do cosmos, dessa certeza de estar no fluxo do cosmos, tá bom? Obrigada pela pergunta. Agora a pergunta vem da Suécia, tá? Ela está pedindo para você, ali na página 10, ampliar o crescendo autolegislação libertária exigido nas mega decisões proexológicas, na crescendologia. Na página 10. Me ajuda aqui. O crescendo da autolegislação libertária exigido nas megas decisões proexológicas. Gente, no meu modo de pensar, para mim, a evolução é uma mega libertação, porque você se liberta dos seus trafares, você se liberta das posturas regressivas, você se liberta das fissuras conscienciais. Então, mas de que forma? É só para assim, eu quero evoluir, eu vou evoluir. Não é assim. Então, você tem que traçar para você o quê? Um código pessoal de cosmético. Você tem que ter seu autorregramento, né? Você tem que ter esse autorregramento legislativo. Então, quando você estabelece para você, mesmo que não seja, talvez a pessoa, né, que fez a pergunta, ela ainda não sabe como fazer um código pessoal de cosmético, mesmo que você inste em você, né, as suas regras de conduta, você já tem um código de conduta, basta você escrever, né? Você entra na internet, você olha, você aprende, você faz o curso
também, né, na Conscienciologia. Então, é o seguinte, essa autolegislação, ela vai reger, né, as suas megas decisões. Sem esse autorregramento, você se você não consegue colocar em prática a mega decisão de evoluir, de estar no veio do proexológico, de cumprir a sua proex. Então, você tem que ter isso aí, esse regramento, isso requer também muita questão de lucidez e vontade. Então, aqui ela está com uma outra pergunta que eu estou em dúvida aqui, ó, na ciclologia, está pedindo, na página 9, ciclologia. Ali tem o ciclo recinológico do autoenfrentamento da autovitimização. Sim. Olha, esse ciclo recinológico do autoenfrentamento da autovitimização, eu passei por isso. Se você me perguntar, você já está totalmente curada? Eu digo que eu estou assim, uns 80% curada, porque a motivação é de dentro para fora, né? Reciclagem intraconsciencial. Primeiro, eu tive que mudar toda a minha pensianidade de autovitimização. Então, inclusive, eu escrevi um verbete que se chama Reciclagem da Autovitimização, né? Onde eu mostro os passos a passo. Então, se você tiver interesse, você procure o verbete, chama Reciclagem da Autovitimização. Então, você tem que ter coragem, o autoenfrentamento. Você tem coragem para sair desse ciclo da autovitimização e entrar no ciclo da autolegislação libertária. Quando você sai desse ciclo, você entra no outro ciclo da autolegislação libertária, porque você já vai criar suas leis de conduta e você vai se libertar definitivamente disso aí, vai transcender esse ciclo da autovitimização aí. Ok. Agora aqui, a sua pergunta vem de Caldas Novas, lá em Goiás. Na fatologia, na página 8, na 11ª linha. Poderia expandir a autossustentabilidade afetiva, suscitando a compreensão da hipóxia afetiva no seio da família nuclear? Na 11ª linha, aqui da página 8. A autossustentabilidade afetiva, sustentando a compreensão da hipoxia afetiva no seio da família nuclear. É o seguinte, eu já falei, né, aqui, que essa questão da hipoxia afetiva me foi a inspiração da TENEPS, né, que eu fiz até um verbete, expliquei que a questão da hipoxia afetiva é esse estado de conflituosidade, de falta de efetividade no lar, né, gerando as agressões físicas, inclusive. E, então, como que eu pude enfrentar toda essa situação e compreender? Foi através da minha... desenvolvendo, né, o trabalho energético e me fortalecendo afetivamente, porque quem não tem não pode dar, né? Então, se eu ainda estava na fase da autovitimização, como que eu tinha afeto para dar? Então, eu tive que também me sustentar efetivamente, né, para poder ter condições de ajudar, né, e ser um epicentro lúcido nessa resolução da questão da hipoxia afetiva familiar. Para quem se interessar, viu, gente, talvez até o final do ano vai sair o verbete aí, não vai ser o verbete não, vai sair o artigo Família Afetiva Demonista, primeiro laboratório de grupalidade cosmoética, onde também fala sobre essa questão aí. E tem o verbete, que é hipoxia afetiva familiar. Muito bem. Agora que as duas últimas perguntas vêm lá do nosso colega de Ribeirão Preto. Na definologia, na página 7, ele está perguntando como fazer o ajuste do ponteiro consciencial e quais são as diferenças práticas, mesmo sutis, entre o ponteiro e a bússola consciencial. Ponteiro consciencial e a bússola, se tem uma diferença. Ô Marilene, você que mexe muito na trabalhada, tem um verbete de cada um deles, do ponteiro? Acho que não, acho que é a mesma verbete? Coisa, tanto o ponteiro quanto a bússola, não é? É o ponteiro da bússola, né? A bússola tem um ponteiro, né? A bússola tem um ponteiro.
Justamente. Eu acho que tem um verbete que chama bússola consciencial. Como fazer o ajuste do ponteiro consciencial, né? Olha, logo em seguida já vem até a resposta aqui. Superando posturas regressivas e antievolutivas. Olha, ninguém faz o ajuste do ponteiro consciencial se não descartar as posturas regressivas, posturas antievolutivas. No meu caso, a questão da ansiedade, a questão da autovitimização, né? Então, eu tenho que superar, né, todos esses trapaços para eu, cada vez mais, ajustar o ponteiro da minha bússola consciencial, né? Eu acho que o ponteiro é mais no sentido de uma parte, né, mesmo da bússola, mas a gente usa muito ponteiro consciencial, bússola consciencial, Tem aqui a definologia o sentido da orientação, né? Aqui tem a definologia do verbete, que chama bússola intraconsciencial. A bússola intraconsciencial é o ponteiro da consciência. É o ponteiro, justamente. A bússola é o ponteiro, tá vendo? Olha, depois, para qualquer coisa, você consulta aí o verbete, bússola consciencial. A bússola é o ponteiro consciencial, justamente. Ponteiro da consciência. É o verbete do professor Valdo. É do professor Valdo, verbete. Então, aqui e depois ele está pedindo aqui, na sinonimologia, para você pode explicar, por favor, a transposição cosmoética. Ele está pedindo para explicar a transposição cosmoética com palavras diferentes, não sei porquê, da definologia, sinonimologia e antonimologia. Com palavras diferentes, transposição? Transposição cosmoética. Olha aqui, essa transposição cosmoética é justamente transpor, é você ir além, né? Ultrapassar. Então, quando eu falo em transposição cosmoética, significa que eu superei, eu já transcendi, né, o passado, vamos dizer assim, de bicho, né? Eu já estou num outro patamar evolutivo. Então, é nesse sentido, que quando você se verticaliza cosmoeticamente, olha aí a questão da palavra, qualificando, cosmoética, porque não é só aprumar cosmoeticamente. Então, você transcende, todas aquelas posturas antigas de autovitimização, de ansiedade, e outras que a pessoa, né, outros trafares que a pessoa possua. Então, é isso, é você mudar. Em síntese, posso dizer o seguinte, que essa transposição é a mudança de patamar evolutivo. Você galga uma nova posição evolutiva dentro do seu veio proexológico. Você se posiciona, né, num outro patamar dentro do veio proexológico. Eu acredito que hoje eu já esteja pelo menos um grauzinho a mais aí posicionado dentro do meu veio proexológico, que vai continuar, né? Indefinidamente, até eu chegar à condição de consciência livre. Que a evolução é constante. Depois não se sabe, né? Então, Vera, assim, já terminou aqui o nosso horário. A gente agradece imensamente o seu verbete, muito rico, e a exposição que foi ótima também, parabéns. Obrigada. E muito obrigada aos tertulianos pelas perguntas, pelas contribuições, os teletertulianos, aos paratertulianos, os amparadores. Esperamos mais muitos verbetes seus. Obrigada. Tá? Muito obrigada a todos. E agora passamos aos anúncios. Obrigada, minha assistente aqui. Obrigada aos colegas aí que enriqueceram. Gente, muito obrigada. Okay, obrigada. Obrigada principalmente aos amparadores, que me deram todas as dicas, né? Porque eu não precisei de bibliografia para escrever esse verbete, então foi o resultado das reciclagens e do amparo, né? Que foi muito grande. Então, agradeço imensamente aos meus amparadores e agradeço aos meus amparadores por esse aprumo cosmoético também. Muito bem, obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas do livro de presença, 10 perguntas presenciais e 14 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. Maria Couton com a 4ª semana de Holotecologia, André Chataloff com o programa Verbetografia, Rose Marisa Beis com o curso Qualificação Tenepsista, a Marta Brito com opção pelo autodesassédio e a Madalena Esteves com a 10º Fórum da Paradireitologia. Boa tarde.
O CAEC convida todos para a 4ª Semana da Holotecnologia, praticando o colecionismo interassistencial, que será realizado nos dias 22 a 30 de setembro. Convida especialmente para o curso Holotecnologia e Conviviologia, entre os dias 28 e 30, e para o lançamento da 3ª edição da revista Holotecnologia, no dia 28. O evento será uma imersão no Holopensene da Holotecnologia, a importância dos artefatos do saber e da cosmovisiologia, tendo em vista a evolução da consciência e a estruturação do Mega Centro Cultural Holoteca, um mega empreendimento grupal supra-institucional. Terminaremos o evento com a palestrante Moema Weiser, que abordará a diversidade social e o respeito às populações originárias, e uma palestra degustação com o chefe Fábio Del Antônio sobre a cozinha indígena brasileira, relacionando com a história e memória dos indígenas. Mais informações e inscrições na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-2102-1499. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, estamos aqui para justamente divulgar a agenda, né, 2018, a programação do curso Programa Verbetografia, tanto no formato EAD quanto semipresencial. Então, veja só, nós já estamos já no mês que está acontecendo o EAD. Entretanto, se você quiser participar, ainda está no começo do curso. Ele tem 12 módulos semanais, aulas online. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo quem está à distância, você pode fazer o download e pode acompanhar tudo que foi discutido e gravado. Em cada semana é dada uma meta, onde que você vai seguindo, e o final do processo é o fechamento do verbete. Tem muitos colegas nossos e ex-verbetógrafos que já fizeram seus verbetes, que às vezes querem aprimorar, aperfeiçoar, melhorar o tino e a qualidade do seu verbete, acabam refazendo, reciclando o curso. E também acaba saindo com outro verbete no final. Então, é um processo de fabricação, de otimização dessa ferramenta evolutiva. Também pode ser feito, a gente tem o formato semipresencial, que vai começar aqui agora, em Foz, 14 de agosto. Vai ser numa terça-feira e vai até dia 6 de novembro. Se você está aqui por aqui, nunca fez, está com vontade, este é o momento, esta é a hora. Para mais informações, você pode mandar um e-mail para contato@enciclosapiens.org ou também aqui na recepção do CAEC. Tá bem? Obrigado. Boa tarde a todos. Você busca qualificação pessoal para a interassistencialidade através da TENEPS? Então venha participar do curso Qualificação Tenepsista. Um curso será realizado pela IC-TENEPS, agora em agosto, aqui em Foz do Iguaçu, na sala 205 do Discernimento, que é onde fica a sede da IC-TENEPS. Esse curso será no dia 18 e 19, um sábado e domingo, no horário das 9 ao meio-dia e das 15 às 18 horas. Neste curso serão abordados vários temas sobre a TENEPS, entre os quais destacamos ambiente otimizado para a TENEPS, auto-organização e conviviologia interassistencial, código pessoal de cosmoética, amparador extrafísico da TENEPS, indicadores da evolução interassistencial e TENEPS avançada. As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas, lembrando que é na próxima semana, né? Então, faça a sua inscrição na recepção do CAEC pelo telefone 45-2102-1499. Agradeço a todos e aguardamos a participação de vocês. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Opção pelo Autodesassédio, da professora Adriana Lopes, nos dias 18 e 19 de agosto, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Principais temas que serão abordados: as ideações contra si mesmo, as convicções equivocadas sobre as realidades,
o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras, a meta da autodesperticidade. Mais informação pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Seguindo com a semana da Paradireitologia, teremos amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no CAEC, a dinâmica parapsíquica da Paradireitologia. As inscrições serão realizadas no CAEC. E à noite, às 19 horas, a palestra de abertura do 10º Fórum da Paradireitologia, que é gratuita, aberta ao público, com o professor Rodrigo Marchioli e o tema Interação Cosmoeticologia-Paradireitologia. O Fórum da Paradireitologia prossegue na sexta, sábado e domingo. O investimento é de R$ 660. As inscrições podem ser feitas ou na recepção do CAEC ou pelo WhatsApp 45 99 111 6263 ou pelo e-mail juriscons@juriscons.org. Aguardamos vocês. Até lá. O título do verbete de amanhã é Autossuperação de Doença Grave. A especialidade é autorressexologia. Verbetógrafo, professor Henrique Ribeiro. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.